Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Paty Lomônaco, psicóloga, especialista em sono do bebê e da criança e numa massagem chamada Shantala. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a importância da rotina na vida dos pequenos e também como estabelecer uma rotina no dia a dia dos bebês, né? Que eu sei que no comecinho isso é um grande desafio, mas que com o passar dos meses isso é possível. E o que é que tem que ter na rotina, né, deles, principalmente no primeiro e segundo ano de vida, tá bom? Bom, então eu vou começar falando sobre a importância da rotina, né, como que isso impacta diretamente, né, no desenvolvimento deles e também no emocional deles, né? Porque é o seguinte, gente, quando os bebês nascem, eles não têm noção do tempo e espaço, eles não têm noção de como que esse mundo funciona. E quanto mais a gente fizer as coisas na mesma ordem, né, der previsibilidade para esse bebê, a gente vai transmitir segurança para esse bebê, né? Porque ele está aqui num ambiente que ele acabou de chegar, não sabe como as coisas funcionam, mas ele já percebeu aí que sempre depois do banho, a mãe, né, os pais cantam umas músicas para ele, ele se alimenta e colocam ele para dormir. Então, conforme a gente vai repetindo isso, né, e a gente vai fazendo com que o bebê entenda o que vai acontecer depois, né, que eles possam esperar o que vai acontecer depois e, de fato, aquilo que ele estava esperando acontece, isso vai dando uma segurança muito grande, né? Ele vai falando, poxa, acho que eu tô começando a entender como que as coisas funcionam por aqui. Nossa, eu tomei esse banho, que depois desse banho, meus pais cantam pra mim, e aí eu mamo e eu vou dormir, né? E aí, de fato, tudo isso acontece, e ele vai não só entendendo que tá chegando a hora de dormir, como também se sentindo cada vez mais seguro, porque ele tá conseguindo prever, né, e controlar minimamente ali alguma coisa no dia dele. E é muito comum, né, se você faz essa rotina, por exemplo, né, de banho, um momento ali de conexão, cantar uma música, e aí troca o bebê, dá de mamar e coloca ele para dormir. Se algum dia, por um acaso, você pula o banho, vocês podem ver que o bebê ele fica meio perdido. Ele ele às vezes até demora mais para dormir. Às vezes ele dorme, mas ele tem um sono mais picado. Ele acorda mais vezes do que o normal. Isso é muito, muito comum, né? Porque é isso, a gente tirou o bebê da previsibilidade, da segurança e da rotina dele, né? Então, muitas pessoas falam, nossa, mas eu não gosto muito de rotina, eu nunca me dei muito bem. Eu acho que a rotina aprisiona. Mas no caso dos bebês e das crianças, a rotina é muito libertadora, né? Porque se você faz determinadas coisas na hora que o bebê tá ali esperando, o que vai acontecer com esse seu bebê do resto do dia? Ele vai ficar bem, ele vai se sentir seguro. Agora, se você não tem rotina com o bebê, aí o dia a dia vai ficar realmente muito bagunçado. Esse bebê não sabe o que ele pode esperar. E ele vai ficar mais choroso, mais irritado. E isso vai aprisionar de um outro jeito, né? Então, eu acho que se você é um adulto que não se dá muito bem com a rotina, isso acaba sendo um grande desafio, né? Quando chega um bebê na família e a gente tem que se adaptar e ter que se acostumar, né, a ter essa rotina mais certinha. Mas, por outro lado, é muito libertador, né, que vocês acabam tendo os benefícios de uma criança que tem rotina. E, gente, ter rotina não significa que você nunca pode sair, né? Claro que quando você sai da rotina, o bebê sente, e cada mãe, cada pai vai saber o limite de determinada criança. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, o Martim e o Bernardo, que vocês já devem saber. O Bernardo, ele tem 5 anos e o Martim tem 1,5. Mas vamos comparar o Bernardo com 1,5 com o Martim com 1,5. Se eu tirasse o Bernardo da rotina, isso ia impactar X na rotina dele. Quando eu tiro o Martim da rotina, vamos supor que eu tire do mesmo jeito, né? Comparando assim a mesma mudança. O Martim vai sentir 3x, né? Isso vai impactar muito mais, porque o Martim é mais sensível à mudança de rotina,
né? Então, eu sei que o meu limite com o Martim, ele é um pouco menor do que era com o Bernardo. Com o Bernardo, eu podia ter um pouco mais de flexibilidade, com o Martim eu tenho menos, né? Mas, por outro lado, né, tem um pouco que, quando é necessário, a gente muda a rotina. Obviamente, nós não somos robôs, né? E aí na casa de vocês também. Mas eu pago um preço, né? E aí eu sempre tenho que pensar, eu tô disposta a pagar esse preço neste momento? Sim ou não? Sim. Tipo, talvez ele fique um pouco mais irritado, mas é muito importante ele ir, sei lá, na festinha de um primo. Eu sei que a gente não tá em momentos muito de festa, mas foi um exemplo que me veio na cabeça. E aí vai ser nesse dia, vai ser mais difícil para ele, e ele vai fazer o quê? Ele vai voltar, vai ficar mais irritado, vai ser mais difícil, talvez isso reverbere negativamente na noite. E depois, nos próximos dias, eu vou tentar manter uma rotina mais certinha, aqui dentro dos horários dele. E tudo bem, ele vai entrar no eixo de novo. Ou não, né? Ele já foi numa festinha hoje do primo, amanhã já teve um médico num horário, né, que não era o ideal, era o único que tinha. E depois, no outro dia, o convite do amigo que queria que ele fosse pro parquinho vai ficar para outro dia, porque eu sei que a partir dali, realmente vai mudar muito a rotina dele e vai ser uma coisa que eu não estou disposta a abrir mão. Então, eu acho que a rotina, é claro que quanto menor o bebezinho, é mais difícil da gente tirar esse bebê da rotina, né? Eles sentem mais, conforme eles vão crescendo, a gente vai conseguindo explicar, né, eles vão tendo outras coisas que transmitem segurança, que dão referência para eles, então eles não ficam tão presos só à rotina, apesar disso ser algo importante sempre. Mas a rotina, ela é uma coisa que vai beneficiar a gente em todos os momentos, tá? Quando a gente fala dos muito pequenininhos, né, dos recém-nascidos até uns 5 meses, é muito difícil a gente ter uma rotina, né? Então, que horas que o bebê vai dormir, que horas que vai mamar, quanto tempo vai dormir, isso ainda é tudo muito bagunçado, porque esse bebê acabou de nascer, né? O organismo dele está se adaptando, né, a esse novo mundo, a como as coisas funcionam, as mamadas, aos sonos, a pegar no sono. Tem muitas cólicas, né? Tem às vezes bebê com refluxo, então isso tudo dificulta muito o bebê ter uma rotina, inclusive porque a produção dos hormônios desse bebê ainda é muito instável, ainda é muito inconstante, né? E conforme eles vão crescendo, isso vai pegando um ritmo. Então é por isso que eu falo que a rotina do bebê pequeno, principalmente, ela não pode ser pautada pelo relógio, ela precisa ser pautada pela sequência de acontecimentos, por um ritmo desse bebê. Né? Porque vai ter dia que esse bebê vai acordar às 5h30, vai ter dia que esse bebê vai acordar às 6, 6h30, às vezes até 7 horas. Né? Então, a variação, né, de horário é muito grande quando a gente fala de bebê, principalmente até 5 meses. Depois, eles já começam a ter um pouco mais de ritmo. A soneca de manhã começa a acontecer mais ou menos no mesmo horário, o sono noturno, né? E as mamadas também já estão um pouco mais reguladas, mais previsíveis. Né, esse bebê já aprendeu a mamar, já aprendeu a pegar direitinho, então tudo isso também ajuda, né? O refluxo, as cólicas também, a tendência com essa idade já é ter diminuído muito, porque um bebê com dor, ele não consegue dormir direito, né? E aí, se ele não consegue dormir direito, ele vai ficando mal-humorado. Se ele ficar mal-humorado, ele não consegue, às vezes, nem mamar direito, porque ele tá muito sonolento, ele tá muito irritado, ou ele também fica com mais dificuldade de pegar no sono, então tudo isso vai atrapalhando um bebê muito pequeno, né? E aí, conforme eles vão crescendo, eles vão ficando mais afinados, né? Mais ajustados aí com o relógio. Mas, de novo, né? Como às vezes eu sinto sono 10h30, às vezes 11 horas, e com eles é a mesma coisa, né? A gente tem que ver, porque às vezes à tarde dorme um pouquinho mais, daí a gente deixa, ao invés de dormir às 7, vai dormir umas 7h30. Então, sempre lembrando, né, que nada é muito baseado em relógio. E o que eu vejo, né, isso não tem pesquisa científica nenhuma, isso é apenas pelos meus atendimentos. Eu vejo que mães que tinham uma rotina, né, pessoas que tinham muita rotina, elas ficam com mais dificuldade de poder
levar essa falta de rotina desses bebês pequenos e as mães, principalmente as pessoas que trabalham na área das exatas, né? Porque eu acho que são pessoas que às vezes trabalham com Excel, trabalham assim muito controlando tudo, muito... elas são muito valorizadas, né, por esse controle na vida pessoal, e aí quando nasce o bebê elas ficam completamente perdidas porque elas não sabem como fazer diferente. De novo, tá? Isso não tá em pesquisa científica, isso é uma observação que eu, ao longo dos meus anos de trabalho, percebo que essas pessoas acabam ficando mais ansiosas e mais angustiadas com essa falta de rotina dos bebês pequenos. Mas aí o tempo vai passando, eles vão amadurecendo, tanto em relação ao organismo quanto em relação ao sono. Eis que, né, lá por volta dos 5, 6 meses, eles começam a ganhar um pouco mais de rotina, tá? E aí a tendência é, com o passar dos meses, essa rotina ficar bem certinha, bem ajustada. Então, o Tim, que tá com 1 ano e meio agora... ele é impressionante, assim, às vezes ele acorda, assim, vários dias seguidos no mesmo minuto, né, e faz a soneca, almoça mais ou menos ali no mesma hora, variação de 10 minutos para cá, 10 minutos para lá, soneca boa, depois o sono chega no mesmo horário, então, isso, né, na idade dele já é bem mais estável. Isso, além de transmitir muita segurança para eles, né, o organismo deles, se começa a sair muito disso, nem o próprio organismo dá muita conta, né? Então, eles ficam sobrecarregados do ponto de vista orgânico também. Eles ficam super cansados, daí quanto mais super cansados eles estão, menos eles conseguem dormir, enfim, aquela bola de neve que a gente já comentou aqui nesse vídeo, já comentei também em outros vídeos. Mas enfim, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre o que é que precisa ter na rotina de um bebê para vocês poderem aí se organizar no dia a dia de vocês. Então, um passeio à luz do dia, ou banho de sol, tá? De preferência de manhã. Se vocês conseguirem ir 2 vezes por dia, maravilhoso. Mas se não, tentem ir sempre dia de manhã. Não precisa, de novo, ser mais ou menos no mesmo horário, porque a gente não pensa muito em horário, a gente pensa mais em sequência de acontecimentos, tá bom? Então, o banho de sol, né, o passeio ao ar livre, a massagem Chantal, ela pode entrar tanto de manhã, quanto no começo da tarde, quanto no final da tarde, começo da noite, ritual do sono. Isso vai variar de acordo com o ritmo de cada bebê, com a necessidade de cada bebê. Eu já falei sobre isso aqui em outro vídeo, acho que no vídeo da própria massagem Chantala. Então, banho de sol, a massagem, né? O banho, eu gosto de dar 2 banhos por dia nos bebês, tá? Os bebês até 1 mês, uns 40 dias, muitos pediatras pedem para nem dar banho todos os dias. Eu acho que do ponto de vista de pele, eu acho isso fantástico. Mas se é um bebê que tá muito... que o banho relaxa muito, eu acho que tem um benefício grande da gente dar o banho todos os dias, mas essa orientação vocês vão precisar validar com o pediatra de vocês. Ele liberando para dar o banho. Lembrem-se que vocês não precisam usar shampoo e sabonete em todos os banhos, né? Porque eu falo de 2 banhos por dia, mas são banhos relaxantes, não são banhos de limpeza, tá? Então você vai sim usar o sabonete, o shampoozinho, conforme vocês acharem que é necessário, principalmente ali no bumbumzinho, pescoço, às vezes onde fica um pouquinho de leite, mãozinha, enfim, onde vocês acharem pertinente. Mas esse segundo banho, ele não precisa envolver sabonete, tá bom? É mais de relaxamento, e eu acho que isso para muitos bebês acalma demais. Agora, para alguns bebês agitam, então se você percebeu que para o seu bebê agita, então, não dê 2 banhos, né? Não dê um banho muito próximo da hora de dormir, porque ele vai ficar muito agitado, vai ficar muito nervoso de ter que colocar a roupinha, toda aquela coisa. Mas se acalma, dê 2 banhos por dia, certo? As mamadas, né, que estão ali na rotina, independente de qual frequência você dá, né? Imagino que seja ali por volta de 3 em 3 horas, um pouquinho antes, normal, né? Às vezes... ou até um pouquinho depois, se o bebê estiver dormindo, isso também é uma coisa que
varia muito de família para família, né, de pediatra, da orientação de cada pediatra e necessidade de cada bebê, mas as mamadas também vão entrar ali na rotina. As sonecas, que eu acho que são super importantes, né, da gente pensar, e quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, eu falo bastante, bebê que acabou de nascer, ele consegue ficar acordado 40 minutos, no máximo 1 hora, né, nesse primeiro mês de vida, daí do primeiro para o segundo 1 hora, né, 70 minutos, eles dormem bastante, né, então tem aí esse momento das sonecas, né, que são super importantes de acontecer, inclusive para ter um bom sono noturno. O momento do tapetinho, que é um momento que vocês gostam muito, eu tenho um olhar um pouquinho diferente, talvez, da orientação que a maioria dos pediatras dão, né, que é de colocar o bebê de bruços, né, a partir de 1 mês, se eu não me engano, que eles dão essa orientação. Eu acho que se você faz a Chantala, o seu bebê já fica de bruços e o seu bebê vai ficar de bruços na sua perna, tá? Ele não vai ficar de bruços no tapetinho, onde ele vai ficar com o rostinho, né, no chão. E muitas vezes eu já, as famílias me relatando que deixam o bebê 5 minutos no tapetinho de bruços e o bebê fica chorando, mas como foi a orientação do pediatra, eles acham que é importante para fortalecer a cervical, e de fato é algo que vai fortalecer a cervical, mas eu acredito particularmente que a gente não precisa ter tanta pressa para fortalecer a cervical e a gente precisa ter mais, talvez, cuidado, assim, empatia, talvez, com o bebê que está ali, né, com a carinha no chão e de bruços. Então, enfim, essa é a maneira que eu vejo o desenvolvimento infantil, né, e para além do fato que se você faz a massagem Chantala, o seu bebê já fica de bruços na sua perna e ele fica numa posição mais confortável. Você pode sim colocar ele no chão, o chão é maravilhoso para o desenvolvimento dos bebês, entretanto, você pode, principalmente, começar com poucos estímulos, né? Tudo isso, o ambiente já é muito estimulante para os bebês, a gente não precisa ficar o tempo inteiro dando estímulos e brinquedos que piscam, que são coloridos e que giram. A gente pode começar com coisas mais simples, que vai ser sim bastante deixar os bebês curiosos, né? Então, colocar coisas simples e aproveitem muito assim as coisas que vocês têm em casa. Então, um pedaço de tecido com uma estampa com contraste, alguns tecidos com texturas diferentes, ou coisas, por exemplo, alguma coisa ali de madeira que não vai machucar o bebê, mas que seja de uma textura também mais natural para a gente sair um pouco dos plásticos. Enfim, ter esse momento de brincadeira, mas eu posso até gravar um vídeo falando mais sobre isso. Então, o momento do tapetinho, da brincadeira, é algo que vai entrar. E que mais? E eu acho que é mais ou menos isso, tá? Não tem muito para onde a gente fugir. Eu vejo muitos pais reclamando, nossa, mas eu fico, né, a gente fica o dia inteiro em função das crianças, o que é que eu faço agora com esse bebê? E às vezes não tem tantas alternativas, né? Só de vocês conseguirem incluir essas coisas na rotina, eu acho que vai ser muito legal, né? Principalmente a questão do banho de sol, passeio ao ar livre, que eu acho que é muito relaxante para eles e importante. E da massagem também, eu acho que a massagem é um momento que você tá ali com alta conexão com esse bebê, e esse bebê também, né, se beneficiando ali fisicamente, né, aliviando as cólicas. Isso vai ajudar com que ele sinta maior bem-estar, que ele durma melhor. E então é um momento ali de alta conexão que eu super recomendo. Vocês sabem que eu sou fã. Bom, gente, o que eu pensei em falar era isso. Se ficou alguma dúvida, vocês me escrevam aqui ou me escrevam lá no Instagram, que é o Patilo Mônaco. Inclusive, se você não me segue lá, vai lá, já me segue no Instagram, Pat com Y. E aqui tem vídeo novo toda terça-feira. E lá no Instagram tem conteúdo todos os dias. E se vocês tiverem qualquer dúvida, me escrevam no inbox e a gente vai conversando, tá bom? Então, obrigada. Espero que esse vídeo ajude vocês com a chegada do bebê de vocês ou com a adaptação aí, né, nessa rotina, que eu acho que é um grande desafio quando chega um bebê ou chegam uns irmãos,
tá certo? Então, um beijo e até a próxima.